Muito bem, nós vamos hoje terminar o nosso estudo bíblico sobre o sobrenatural de Deus, né? Esta é a parte final. E eu espero que você tenha sido abençoado com as outras ministrações. Se você faltou em alguma, tem ali no YouTube o estudo completo, a parte 1, parte 2, parte 3, e a semana que vem já vem disponível esta parte final. E que você possa ouvir de novo, estudar de novo, né? E se colocar nas mãos de Deus, para que Deus também te dê as mesmas experiências. Amém, queridos? A Bíblia é um livro espiritual para os espirituais. E ela serve de exemplo para nós. Então, se aconteceu com eles, se Deus fez com eles, Deus pode fazer conosco também. Amém? Então você busque aquilo que é do Espírito. A intenção deste estudo sempre foi buscar aquilo que é do Espírito, buscar aquilo que é do alto, né? E fazer com que você tenha sede e fome da presença de Deus. É isso que é o meu objetivo, o coração de Deus para a sua vida, para que você possa buscar mais e ter mais experiências com Ele. Amém? Na semana passada nós falamos sobre o Pentecostes, não é? Quando aqueles que foram cheios do Espírito Santo, eles se pareciam como bêbados, né? Os sentidos não funcionavam direito, porque nós falamos que quando a glória de Deus ou a presença de Deus vem sobre as nossas vidas, o nosso corpo muitas vezes não vai aguentar, não é? É por isso que muitas pessoas às vezes não suportam, caem por terra, porque recebem uma carga de poder de Deus, amém? Uma glória de Deus sobre as suas vidas, e eles não suportam e começam a cair por terra. E muitas vezes os críticos, né, eles se apresentam publicamente nas igrejas, na internet, sempre falando contra, criticando, chamando da igreja do caicai, a igreja que adora anjo, a igreja que faz isso, faz aquilo, mas na verdade é porque ainda não experimentaram o verdadeiro poder de Deus nas suas vidas. Porque quem experimentou sabe que o nosso corpo não suporta uma porção maior da glória de Deus sobre nós. Amém? Quem já passou por essa experiência entende. É claro que em todo lugar tem os seus extremos, né? E os extremos não é bom, nunca são bons, né? Tem pessoas que realmente fazem uma bagunça, né? Vamos dizer, uma criancice, mas faz parte, né? Faz parte. E as pessoas às vezes extrapolam, né? Muitas vezes eu já vi muitas coisas e que a gente vê que não é causado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, é causado muitas vezes pela própria carne, né? O desejo da pessoa. Ela às vezes vem na igreja para se desestressar, né? E para descarregar. Então muitas vezes ela não está nem sentindo o poder de Deus, mas ela está pulando, ela está rolando no chão aí, e a gente, né? Até não atrapalhar, a gente deixa. Mas é importante que você entenda que o falso não anula o verdadeiro. Amém? Não é porque tem dinheiro falso na praça que a gente não vai receber dinheiro, porque assim como tem o falso, tem o verdadeiro também. Amém? E se a gente conhece o verdadeiro, a gente sabe identificar o que é falso. Amém, queridos?
Então é importante que a gente conheça o verdadeiro para poder identificar aquilo que não é de Deus e que não vem de Deus, que possamos ter discernimento. Mas isso não quer dizer que essas coisas não aconteçam, não é? Quando o irmão fala, eu tive uma visão e vi Jesus, você vai julgar? Não foi você que viu, não é? Tem uma pessoa que diz, olha, eu vi um anjo, você vai dizer que ela não viu? É ela que está vendo. Não é? É bíblico, não é? Quantas vezes as pessoas não viram anjos, tanto no Antigo de uma hora para outra? Será que eles deixaram de se manifestar de uma hora para outra? Ou aquele versículo que diz que os anjos são espíritos ministradores que auxiliam, ajudam aqueles que hão de herdar a salvação, ele não vale mais? Será que ele vale ainda? Será que os anjos ainda podem se manifestar hoje em dia nas nossas vidas? Podem ser vistos? Será que aquele homem que o apóstolo Paulo comentou que foi arrebatado até o terceiro céu, no corpo ele não sabe, se fora dele ele também não sabe, Deus o sabe. Será que aquela experiência foi única para aquele homem, ou Deus continua operando desta maneira nos dias atuais? Não é? Aí você pode dizer, não, mas naquele tempo era a era apostólica e as coisas aconteciam mais, porque a igreja era perseguida. Mas eu quero te dizer, querido, quanto mais nós nos aproximarmos do dia do Senhor, você vai ver coisas que você nunca viu, vai ouvir aquilo que você nunca ouviu. Amém? Por quê? Porque os céus estão em movimento. Aleluia. Olha para o teu vizinho e diga, os céus estão em movimento. Os seres angelicais estão se movendo, Deus está se movendo, o trono de Deus está se movendo nesses dias como nunca antes. Amém? Há um movimento celestial como nunca houve na história, para trazer salvação, para trazer restauração, para trazer milagres. Amém? É isso que está acontecendo. Quanto mais a perseguição, a crise, a dificuldade aumenta, mais os céus estarão em movimento, porque o intuito do Senhor é de salvar a todos. Amém? Então nós vamos sim ver muitos milagres daqui para frente. Nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo. E não julga, não duvide. Amém? Ah, mas está escrito, não está escrito. Deixa Deus fazer. Amém, irmão? Deixa Deus fazer. Deixa Deus operar. Nós falamos do Pentecoste, nós falamos de João, não é? Onde ele diz, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Nós falamos também que quando ele viu, e eu quando o vi, caí a seus pés como morto. Veja, quando João o viu a quem? A Jesus. Ele caiu como morto, porque não suporta, irmão. Não dá para ter um encontro com Jesus e ficar na mesma situação. O corpo não aguenta, não é verdade? O corpo não aguenta. E ele diz aqui embaixo, olha, escreve as coisas que tem visto. Nós falamos também no templo de Salomão, que diz, quando o templo ficou pronto e a mobília foi colocada dentro do templo, diz, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem. Que nuvem era essa? A glória do Senhor. Amém? Era nuvem de glória. Mas será que a nuvem de glória desapareceu? Será que a nuvem de glória nunca mais se manifestou? Só se manifestou ali no Antigo
Então veja que ele dá um testemunho dizendo: os sacerdotes não podiam permanecer em pé, porque o corpo não aguenta a nuvem de glória. Amém? Quando a glória de Deus está muito forte na igreja ou sobre a nossa vida, irmão, você não para em pé mesmo, você não aguenta. Você cai como morto, você perde os sentidos. Daniel, nós citamos aqui: levantei os meus olhos, olhei, eis um homem vestido de linho. E ele começa a descrever a visão dele. E ele diz o seguinte: não ficou força em mim, transmudou-se o meu semblante em corrupção. Eu caí sobre o meu rosto num profundo sono. Olha aí, e com o meu rosto em terra, e eis que certa mão me tocou, e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. Daniel ficou de gatinho, e a mão ia movendo Daniel. Vai, Daniel, vai, vamos, Daniel, vamos. E ele de gatinho lá, né, como se o pai vai cutucando o bebezinho, né, pai, gatinhar, vai, gatinha mais um pouquinho, vai, anda. Mas ele não conseguia se levantar, porque ele perdeu todas as forças. E ele disse: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram dores, e não ficou força alguma. Era uma visão, e não sobrou força nele. Desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. Veja que é a situação de Daniel. Amém, irmãos? Então, estas coisas aconteceram e acontecem. Por quê? E vai acontecer porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Ele vai chegar aqui e vai se manifestar, e você não vai poder conter a glória dele sobre a tua vida, e você vai cair como morto, você vai cair por terra. Por quê? Porque ele é o mesmo, a glória é dele. Amém, queridos? Veja, ele não mudou. Nós falamos também e terminamos aqui na semana passada, e falamos sobre Saul, né? Que Saul estava perseguindo Davi, e ele mandou um pessoal para ir prender Davi, e o pessoal encontrou a Samuel e algumas pessoas profetizando, e aquelas pessoas também foram tomadas, foram cheias do Espírito de Deus e da glória de Deus, e começaram a profetizar e não voltaram. Saul ficou sabendo e falou: manda outra turma. E eles também não voltaram, porque, irmão, quem tem experiência com Deus não volta para trás. Diga para o teu vizinho: quem tem experiência com Deus não volta para trás. Não volta a ser o que era antes. É por isso que Deus gosta. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: o desejo do coração de Deus é te dar experiências com Ele, para firmar você, para aumentar a tua fé, para te deixar mais firme, para você conhecer um pouquinho dele a mais. Amém, queridos? Então, veja que aquela turma foi e não voltou, gostou do negócio. Eu vou voltar para Saul nada, eu vou ficar aqui cheio do Espírito Santo de Deus, vou profetizar junto. Amém? E essa é a nossa oração aqui. Quem vem não volta para trás, né? Vem e fica, porque sente o quê? A glória de Deus, a presença de Deus. E nós falamos que ele mandou outra turma. Chegou uma hora, ele falou: eu mesmo vou ter que resolver esse problema. Mas quando ele chegou lá, a Bíblia diz: o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi pelo caminho em transe profético. Em outra tradução está: e profetizou também, até chegar a Naiote. E despindo-se de suas roupas, também profetizou em transe na presença de Samuel. Ele ficou deitado nu todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso o povo diz: está Saul também entre os profetas? Amém? Até o povo ficou chamando a atenção, falou: ué, agora Saul passou para o outro lado também, está entre os profetas, né? Por quê?
Porque viram o Espírito de Deus se apoderando da vida dele. Amém? Então, irmãos, eu sempre digo, porque tem pessoas que dizem o seguinte, que as pessoas têm controle sobre o seu corpo, mesmo quando o Espírito de Deus se apodera dele. Mas eu quero te dizer que quando a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus mesmo, ele acaba perdendo o controle do seu corpo. E está aqui alguns exemplos que nós vimos. Um cai como morto, o outro anda de gatinho, o outro ficou aqui profetizando o tempo todo. Entendeu? Por quê? Porque perde muitas vezes o controle do corpo, né? Então, queridos, às vezes nós, quando temos experiências com Deus, nós perdemos o controle também do nosso corpo, dependendo do quê? Do nível de experiência, da glória e da presença que nós experimentamos. Amém, irmão? Amém? Quantas vezes eu vi, há muitos anos atrás, na igreja que meu avô era pastor, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo e ficavam caídas. A gente tinha que levar para fora da igreja e a pessoa desmaiada. Vi muitas cenas dessas, colocando no ônibus desmaiada, colocando no carro desmaiada. Aí de vez em quando a pessoa ia para o ônibus, ficava um pouquinho sentada, daqui a pouco começava a falar em língua de novo dentro do ônibus, e o pessoal não entendia nada, né? E começava a falar em línguas, e caía de novo, e aí dava maior trabalho. Mas não era porque a pessoa queria, é porque o quê? Ela não tinha controle do seu próprio corpo. A porção do Espírito de Deus foi muito forte naquela pessoa. Amém? E a gente via, irmãos, chegava meia-noite, as pessoas tinham que ser carregadas para fora da igreja, porque a igreja tinha que fechar. E em nome de Jesus, que esses tempos voltem. Amém, irmão? Que o irmão Gonzaga e o irmão Giovanni venham sair daqui meia-noite, 1h da manhã, por gente esparramada aqui nessa igreja, cheia do poder de Deus. Amém? É para isso que nós oramos, que as coisas aconteçam. Amém, queridos? Aqui então começa os slides que a gente não conseguiu dar na semana passada, e já caminhando para o final. No tabernáculo, veja o que está escrito em Êxodo 40, versículo 34 e 35. Então a nuvem, veja, a nuvem de novo aqui, hein? Né? Apareceu a nuvem lá atrás, lá na frente, no templo, né? E ela apareceu aqui em Êxodo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, que era o tabernáculo. A tenda da congregação era o templo do deserto. Amém? Como o povo estava atravessando o deserto, eles não podiam fazer um templo fixo. Então eles construíram uma tenda da congregação, que se tornou o tabernáculo, e depois se tornou o templo. Amém? Então, nesta tenda, veja, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés, o quê? Diga para o teu vizinho, Moisés não conseguia entrar na tenda, irmão. Agora me fala o que impedia Moisés de entrar na tenda. Já pensou você chegar um dia aqui na igreja e a glória de Deus está tão forte que você não consegue entrar? Eu fico imaginando. É como se houvesse um poder tão grande lá dentro da tenda que a pessoa queria tentar entrar e algo impedia, caía para trás. Não, eu vou entrar. E daí não conseguia entrar. Você consegue imaginar isso? Consegue?
É como se houvesse uma cortina de nuvem com uma parede. Nesses filmes de ficção a gente não vê, né? Que tem às vezes aqueles campos de força, né? Que a pessoa quer entrar no lugar, mas o campo de força não deixa entrar, né? Quem gosta de Jornada nas Estrelas, né? Star Trek, vai ver. Tem um campo de força aqui, não dá para entrar. A mesma coisa. A glória do Senhor não permitia ninguém entrar na tenda. Olha só, Moisés não podia entrar na tenda porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quantos podem dizer amém? Amém, irmãos. Eu já vi muitas vezes pessoas serem tomadas pelo Espírito de Deus e não conseguir se mexer do lugar. E aí a pessoa fala, mas o senhor está brincando, né? Não. As pessoas falavam para ela, mas levanta a perna, não consigo. Sai do lugar, não consigo. Por quê? Aí a gente fala, mas isso não está na Bíblia. Mas olha, a mesma glória que não permitia se entrar na tenda é a mesma glória que pode fazer com que você não se mexa do lugar. É ou não é? Amém? Aí você vai falar, mas qual o propósito, pastor? Porque o pessoal que não crê, ele diz assim, mas qual o propósito de Deus não fazer a pessoa se mexer do lugar? Eu pergunto, qual foi o propósito de Deus não deixar ninguém entrar na tenda? E agora? A gente pode imaginar um monte de coisa, mas a gente não sabe. A glória do Senhor estava lá, e era algo tão denso, tão material, tão forte, que as pessoas não conseguiam entrar. Moisés mesmo não conseguia entrar. Amém? Qual o propósito? Não sei. Pode ser o qual? De Deus demonstrar o poder dele. Falar, olha, meu poder está aqui. E eu deixo entrar a hora que eu quiser. E eu deixo entrar quem eu quiser. E pronto. Amém? Diga para o teu vizinho, esse é o sobrenatural de Deus. Eu vou mudar. Eu vou dizer que esse é o Deus do sobrenatural. Olha para o teu vizinho e diga, esse é o Deus do sobrenatural, irmão. Se a gente quiser buscar explicação para tudo, irmão, nós não vamos conseguir. Porque se é uma coisa que eu aprendi, é que milagre não se explica. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus. Não se explica. Ontem eu estava vendo um filme na televisão com a família, à noite, em que a perna do rapaz tinha sido amputada. Ele era capitão do exército americano, tinha sido amputada e a perna dele cresceu de novo. Aí você vai dizer, pastor, é filme, né? Pois é. Vai explicar. E perguntaram para o médico falou, eu não sei explicar. Perguntaram para o pastor, o senhor viu? Eu vi. E como é que o senhor explica? Ele falou, não sei explicar. Como que eu vou explicar? Que a perna cresceu. Assim você não explica. Eu não consigo explicar. Por quê? Porque muitas coisas que Deus vai fazer não vai ter explicação. Agora não é por isso que você vai dizer que não é de Deus. Eu vivi muitos anos atrás a experiência de ver Deus dando dente de ouro para as pessoas e fazendo obturações na boca das pessoas.
Eu vi. Olha lá. Olha aí. Olha aí, irmão. Amém? Olha aí. Olha aí. Ele viu. Eu vi também. Eu vi obturação de dente cravada com rubi dentro do dente. A pessoa mostrou e tinha uma pedra vermelha de rubi incrustada na obturação. E a pessoa nunca tinha feito tratamento dentário. Olha aí, a irmã está falando também. Não estava mais. Porque é espiritual. Meu Deus do céu, está vendo que a irmã está contando. Olha isso. Desacreditou. A irmã falou que cresceu, viu crescer a perna. Eu já vi crescer o céu da boca de uma criança. Na hora de um pastor lá de São Paulo, eu estava no culto, a mãe e o pai trouxeram aquela criança, eu nunca tinha visto. Quando o pastor mostrou para a igreja a boca daquela criança, não tinha o céu da boca. Vocês sabem, né? Que tem uma enfermidade assim. Ela é direto assim. Eu nunca tinha visto isso. É a coisa mais horrível que tem. A criança não tinha o céu da boca. Via direto aqui, ó. É um buraco que via. Sabe o que o pastor fez? Pôs a igreja de pé, vamos orar. Ele mandou a criança abrir a boca. Ele pôs a mão dentro da boca da criança. E orou. E quando ele tirou a mão, irmão, a boca da criança me arrepia aqui. Iluminava, saía a luz da boca daquela criança. E o céu da boca todo formado. Agora olha para o teu vizinho e diga, explica uma coisa dessa. Ó, a irmã está dizendo que tem um atestado de óbito, faltando colocar só o horário. Morreu. Mandou chamar a família, mandou chamar todo mundo. O atestado de óbito está com ela até hoje. E ela está aqui, ó. Alguém cutuca a irmã, vê se é ela mesmo que está aí. Amém? Amém? É Deus, irmão. Agora, como nós vamos explicar uma coisa dessa? Como você vai explicar? Eu já vi gente orando por gente obesa. E a pessoa emagrecer. Mas emagrecer, irmão, de segurar as calças. Já vi no altar. A pessoa veio, gordona. O pastor orou. Todo mundo quer um milagre desse, né? Até eu queria.
Não precisava fazer dieta, não precisava fazer exercício. Pastor Moisés gostou, né? O pastor orou. E ele falou assim, ó, se você crê, você segura a tua calça. Para você não passar vergonha, porque senão tua calça vai cair no meio da multidão. E aquela irmã segurou as calças, irmão. E quando ele acabou de orar, cabia outra dentro dela, dentro das calças. Não estou exagerando, não estou mentindo. Não estou mentindo. É o mesmo Deus que ressuscita, é o mesmo Jesus, aleluia. É o mesmo Jesus que dá visão ao cego, é o mesmo Jesus que opera, irmão. Por isso nós temos que entender que Deus está aqui com o desejo de dar estas experiências ao seu povo. Por que que Deus faz milagres desse jeito? Para que as pessoas creiam em Jesus. Não é verdade? Creiam. Então, os milagres são inexplicáveis. Aí as pessoas vão falar, onde está na Bíblia que Deus dava dente de ouro? Meu querido. Lá em João está escrito, e obras maiores do que estas farão. Jesus estava dizendo que vai acontecer coisa que é inédito, que é extraordinário, que não vai estar lá o exemplo. Mas isso não quer dizer que Deus não possa fazer. Porque Deus não cura todo tipo de enfermidade. A cárie não é uma enfermidade bucal? Não é? Jesus não pode fazer uma obturação no dente? Só que em vez de ele usar resina, ele usa ouro, porque a Bíblia diz que ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. O material do céu é ouro, irmão. O material do céu é ouro. Ele vai usar o material celestial. O material do céu são pedras preciosas. Ele vai colocar pedra preciosa. É uma cura. É um milagre. Hoje tem tantas doenças diagnosticadas que não havia no passado. É verdade ou não é? A Bíblia não fala que Jesus curou câncer. Fala. Eu não ouvi, eu não vi ainda. Lá na Bíblia não está. Está escrito? E Jesus curou uma pessoa que tinha câncer? Não me lembro. Mas quantos testemunhos de pessoas que tiveram câncer e dizem que foram curadas por Jesus? Quantos já ouviram? Olha para o teu irmão e diga, mas não está na Bíblia, irmão. Tá? Tá, pastora Vanderlé? Tá, pastor Moisés? Tá, irmão Gonzaga? Eu não sei. Se tá, eu não li ainda. Mas não curou? Curou câncer? AIDS. Quantos testemunhos que nós vemos que Jesus curou aidético? Mas na Bíblia está escrito que alguém foi curado de AIDS? Por quê? Porque não existia. Ainda poderia até existir, mas não tinha sido diagnosticado ainda com esse nome. Então, o que eu quero que vocês percebam, irmãos, eu não quero ser herege e nem quero escorregar na doutrina. O que eu quero que você entenda é que Deus vai fazer muitas coisas que ainda não estão exemplificadas na Bíblia. Mas que nem por isso vai deixar de ser Deus. Amém? Amém, querido? Mostra na palavra que eu acredito. Como é que eu vou mostrar na palavra que o homem foi curado de AIDS, de câncer?
Eu vi também, irmã, uma perna de uma pessoa crescer. Ela tinha aquela enfermidade que ela nasceu com uma perna mais curta que a outra, né? Vocês sabem, tem muitos casos desses assim. Cresceu mais curta e ela andava sempre mancando. E eu vi já o pastor chamar para frente, ela veio mancando. O pastor orou naquele culto, naquela igreja. E quando ela saiu sem mancar. Ou seja, a perna cresceu ou a outra encolheu, não sei dizer. Eu acho que a perna encolher é tão milagre quanto a outra crescer, né? Mas eu sei que ficou nivelada. Deus é um Deus do sobrenatural. Eu estou contando isso para você, porque o Espírito Santo está querendo impartir dentro de você o desejo de ver o sobrenatural de Deus, o desejo de buscar o sobrenatural de Deus, irmãos. A igreja é um organismo vivo, irmãos. Não é um organismo parado. A igreja não foi feita para ficar sentada no dia de domingo só assistindo o culto. A igreja foi levantada para demonstrar o poder de Deus para as pessoas. Amém? Vamos continuar, né? Que a gente já está no finalzinho já. Jeremias, olha só o que diz em Jeremias 23:9. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos, o quê? Veja a reação de Jeremias no seu corpo. Sou como um homem, o quê? Irmão, para a pessoa falar, eu sou como um homem embriagado, ele não disse eu sou embriagado, ou estou embriagado, eu sou como um homem embriagado. Isso quer dizer o quê? Que quando o poder de Deus vem sobre mim, querido, eu não me controlo, eu cambaleio para um lado e para o outro, eu fico atordoado, é como um homem vencido de vinho. Por causa de quem? Diga para o teu vizinho, por causa do Senhor. Você está vendo, você está lendo com os teus olhos, não está? Não fui eu que coloquei isso aqui. Pode ver na tua Bíblia, está aí. E por causa das suas santas, eu me sinto como um homem embriagado por causa de Deus e por causa das palavras dele, um homem vencido pelo vinho. Imagina o estado que Jeremias ficava quando Deus falava com ele. Porque ele disse que tudo isso aconteceu por causa das palavras de Deus. Amém? Vamos voltar para Paulo de novo. Atos 9, 3 e 4. E indo no caminho aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Da onde veio a luz? E aconteceu o quê? Tem muita gente que fala, né, prega, Saulo até caiu do cavalo. Não caiu do cavalo nada, hein? Caiu em terra, a Bíblia diz, né? Que aumenta um pouquinho, né, a história. O pessoal aumenta, né? Fala, Paulo até caiu do cavalo quando viu Jesus. Não, aqui a Bíblia diz que ele caiu em terra. Ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ninguém vai dar glória a Deus, não? O rapaz caiu com o rosto em terra, caiu em terra, quando ouviu uma voz e viu uma luz, que era quem? O Senhor Jesus. E ouviu dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu Deus do céu. Mas é engraçado, Saulo estava perseguindo a Jesus ou estava perseguindo aqueles que serviam a Jesus?
E por que Jesus fala aqui, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque se você persegue aquele que serve a Deus, você está perseguindo o próprio Deus. Olha para o teu vizinho, toma cuidado. Você que fala mal daquele que serve a Deus, você está falando mal do próprio Deus. Toma cuidado. Amém? O próprio Jesus disse, aquilo que vocês fizerem para esses pequeninos aqui, vocês estão fazendo o quê? Para mim. Só que a gente faz questão de pular essas páginas na Bíblia, né? Então toma cuidado. Quando você fala da igreja, você está falando da igreja de Jesus, do corpo de Cristo. Amém? Vamos para frente? Eu acho que esse é o último. É o último. Está lá em João 18, 4 e 6. Veja só o que aconteceu aqui. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Aqui, Jesus já estava para ser preso. Judas já tinha combinado com os soldados: aquele que eu beijar, aquele é o Cristo. É aqueles que vocês vão prender. Quando Jesus viu que todos os soldados se aproximaram, a Bíblia diz que ele se adiantou e disse: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, o que aconteceu? Recuaram Mas, irmão, como é que pode um soldado, um grupo de soldados, ir prender um homem, e esse homem pergunta: quem vocês estão procurando? Nós estamos procurando Jesus Nazareno. Ele diz: sou eu. E quando ele diz isso, a Bíblia diz que os soldados recuaram e caíram por terra. Somente com a palavrinha, 2 palavras. Diga para o teu irmão: foi 2 palavras, irmão. Foi suficiente para quê? Para os soldados recuarem e caírem por terra. Agora, você acha que o teu corpo aguenta se Jesus se manifestar para você e dizer assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Pronto, meu querido, você já está morto. Já estou morto. Porque só com eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Um soldado, um grupo de soldados. Às vezes a gente lê e passa por cima, né? Não vê. Mas está escrito: eles caíram por terra com a simples palavra de Jesus. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra tem poder, amém? E vindo diretamente de Jesus, meu querido. Só a presença dele faz você cair por terra. Só a voz dele vai deixar você como embriagado, como Jeremias. Só o brilho dele, a luz que traz com ele, faz você cair por terra. Esse é o poder de Deus, e esse é o Deus que nós cremos. Quantos podem dizer amém? Amém, querido? Diga para o teu vizinho: deseje o sobrenatural de Deus. Desejo, irmão, não é pecado. Não é pecado você falar: Senhor, se revela para mim, abre os meus olhos, Senhor, deixa eu ver o mundo espiritual, a esfera espiritual. Deixa eu ver, abre os meus olhos, deixa eu ter uma experiência contigo, deixa eu sentir. Deixa eu sentir a sua glória. Amém? Às vezes quando eu estou orando em casa,
eu falo, Senhor, eu quero sentir tua glória. Vem sobre esse lugar. Meu Deus. Que coisa linda. Eu tenho lido muito testemunhos de pessoas que têm visões do mundo espiritual. Conversa. E agora? Ah, mas isso não é de Deus não. Não é? Está na Bíblia toda. Se é um negócio que está na Bíblia toda, é isso. Amém? Estão agora tendo conhecimento de como Deus faz e como Deus pode fazer. Amém, irmãos? Não sejais ignorantes. Viu? Não seja ignorante. O povo se corrompe por falta do conhecimento. Que conhecimento? Não é o conhecimento teológico. É o conhecimento do próprio Deus. Amém? Porque se você mandar uma criança ler um texto bíblico, ele não vai buscar o que quer dizer aquilo, qual é a palavra original, qual foi o sentido. Ele vai ler e simplesmente ele vai acreditar naquilo que está escrito. Amém? Se uma criança lê, Jesus falou que nós faremos coisas maiores que aqueles fez, a criança vai acreditar. Ora, Jesus ressuscitou, Ele pode ressuscitar agora também. Por quê? Porque ela crê sem duvidar. Você percebeu que uma criança é assim? Amém? Uma criança é assim. Se você chega para ela, uma criancinha, e fala, olha, eu vou fazer isso, 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 ela vai acreditar em você. Ela confia em você. Ela vai acreditar. E se ela fala, e se você fala para ela, que a Aninha lá em casa é assim, se eu prometo alguma coisa para ela, ela acredita. E chega no dia, ela cobra. Ó, tu falou que ia fazer. Por quê? Porque ela acredita. Ela confia naquele que falou. E nós temos que ser como as crianças nesse sentido. Jesus falou, vamos acreditar naquele que falou. Amém, queridos? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? E vamos terminar para a glória de Deus. Amém? Oh, aleluia. Levante a tua mão por um instante.